Bom dia, Felipão. Fala, meu amigo, bom dia, tudo certo? Como é que tá você? Tudo na paz e por aí, como é que vai? Tudo tranquilo, né? Estamos aí dormindo, fomos sabadão, ontem a gente conversou com sua turma sobre investimento e eu estava fazendo a introdução aqui, justamente da nossa série de conversas com líderes de cada segmento específico, e hoje, né, a gente tem um tema super, super bacana, que é o empreendedorismo na arquitetura, o que é que os arquitetos podem fazer, quais os impactos que você está vendo, né, com relação aos profissionais, como se reinventar, como se utilizar do digital para poder ampliar, né, o seu alcance. E aí eu acho que tudo isso tem sido super interessante para os nossos investidores, para os nossos clientes, porque uma soma de ideias, uma soma de posicionamentos em vários segmentos diferentes, Thiago, que a gente tem proporcionado, como, por exemplo, na área, já falamos muito da área digital, tivemos aqui plataformas representativas, marketplace na área do agronegócio, o Pierre Schurman, que trouxe sua visão no segmento de startups, Venture Capital. Falamos com o Frank Abubak, que é hoje chairman da Unipar, uma empresa listada em bolsa, né, indústria de cloro, super importante nesse momento, com construção civil, que o Bruno Sindona, da incorporadora Sindona, trouxe uma visão legal aí do mercado da construção civil, e você, para representar aí a turma da arquitetura, contar um pouco como é que você está, de fato, percebendo esse movimento. Então, bom dia, o palco é seu. Conta um pouquinho para a turma aí tua história e o que é que você tem feito ao longo da trajetória até chegar a esse momento de crise e como que você está encarando isso. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né? É uma honra estar aqui conversando com vocês e estar passando um pouquinho da minha percepção desse momento na arquitetura. Eu tenho um escritório de arquitetura, Thiago Bezerra, Arquitetura e Urbanismo. Nós desenvolvemos projetos, casas, lares, empresas, cidades melhores, né? Nós gostamos de atender o público mais exigente da arquitetura e acreditamos que nossos empreendimentos agregam bastante valor para o patrimônio dos nossos clientes, né? Logo, é um excelente investimento, já que aqui nós estamos falando também de investimentos, e acaba se pagando com bastante naturalidade. Nós temos também um braço da empresa voltado para a produção de conteúdo digital, que é justamente uma alternativa que eu vou falar já também, que está sendo bastante aplicada nesse momento, né? Em que a economia está girando de uma forma bastante peculiar. E falar um pouquinho também sobre o papel do arquiteto na sociedade, né? Que agora, nesse momento de quarentena, mais do que nunca, eu acho que nunca na história da humanidade moderna, as pessoas ficaram tanto em casa. Então, acaba que isso é uma oportunidade também para quem está em casa observar o valor de uma residência, né, de um planejamento adequado, de você ter um espaço bacana para estar desenvolvendo o seu home office, né, vários campos de atuação. No meu caso, é muito específico, é possível tranquilamente produzir dentro de casa em home office. No de Felipe também, né, Filipão? Está trabalhando aí de casa. Sim, claro. Muitos players, inclusive, trabalham em home office, tanto na arquitetura quanto na área de investimentos. Então, isso acaba abrindo oportunidades também para nós arquitetos, né? Já que estamos aqui para falar sobre a atuação do arquiteto urbanista. Primeiramente, né, falando sobre um âmbito mais geral do impacto do coronavírus aí na sociedade, nos costumes, nos hábitos, a gente parte do princípio da quarentena, né? Eu sou de Salvador e aqui em Salvador o prefeito simplesmente decretou que ia fechar o comércio, ia fechar a grande maioria das atividades comerciais, e isso acabou colocando boa parte da cidade dentro de casa. Então, eu tenho alguns grupos de alunos que eu me comunico através de plataformas digitais, e a gente estava lá discutindo quais são as oportunidades que podem aparecer nessa crise para nós arquitetos. E justamente essa questão da maior presença dentro de casa, das pessoas estarem mais perto de casa, elas vão começar a enxergar o valor de um bom planejamento, né? Então, é muito comum você ver pessoas com muitos recursos financeiros, mas acabam não investindo no planejamento adequado para sua casa
e aí, até mesmo por não ficarem muito em casa, né? Grandes executivos praticamente não ficam dentro de casa, e aí quando ele é forçado a ficar no celular, ele acaba percebendo que poderia ter sido mais confortável, poderia ter sido um investimento bacana para a qualidade de vida dele, da família, estar investindo um pouco mais em planejamento, projeto arquitetônico, projeto de arquitetura de interiores, enfim. Então, isso é uma oportunidade que nós, arquitetos, enxergamos lá no meu grupo de alunos. A gente tem arquitetos aí do Brasil todo, arquitetos de outros países também, que fazem parte da nossa comunidade da Fórmula do Arquiteto. E estamos, inclusive, preparando alguns conteúdos para serem divulgados aí nas redes sociais e nossos sites também, falando justamente disso, do papel do arquiteto na sociedade nesse momento, né? E aí vai também, não só de home office, né, mas a questões também de saúde, porque uma casa com uma boa ventilação, com um bom conforto térmico, também vai acabar prevenindo o contágio do Covid-19. Então, é uma questão de saúde pública também, que a gente pode estar agregando valor, né, quando a gente consegue desenvolver um projeto que atenda aos confortos e padrões de conforto ambiental e térmico. Com relação à sociedade, é mais ou menos isso daí que eu tirei para falar, dar uma pincelada, né, para explicar também que não é só a atuação do arquiteto, né, como projetista, mas também a responsabilidade civil que a gente tem aí perante a sociedade. Nos escritórios de arquitetura, já é uma realidade muito comum em vários escritórios, né? Tem muitos escritórios, muitos arquitetos que trabalham já em home office. Hoje em dia, assim como em muitos locais, se você que frequenta muito São Paulo, Felipe, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês entenderem melhor. Muitos executivos não têm mais carro. Muitos executivos não têm mais um carro. Ele vai de Uber, se adequa às novas tecnologias. E na arquitetura, muitos arquitetos não têm escritórios físicos, né? Eles trabalham já em home office e alugam espaços colaborativos, escritórios compartilhados para fazer suas reuniões. Então, boa parte dos profissionais já estão acostumados com essa realidade, né? Já tem essa afinidade com o trabalho em home office. Sem dúvida. Um dos eu tenho falado isso muito em todos os segmentos, né? Um dos outputs relevantes dessa crise que a gente está vivendo, essa necessidade de estar em casa naturalmente, essa quarentena forçada e forçação para a digitalização, é a importância de você ser digital, né? De você poder estar em qualquer lugar, de você poder, de fato, alavancar os seus negócios e tocar os seus negócios. Nós, por exemplo, na Blocks, especificamente, que é uma fintech, como a gente até conversou ontem, né? Uma plataforma de investimentos alternativos, hoje a gente está rodando 100% full, não afetou em nada a nossa atuação, entendeu? Do ponto de vista de negócio. É claro que existem negócios privilegiados e eu me sinto, como CEO da Blocks, privilegiado de poder atuar dessa forma, né? 100% home office e 100% online, mas existem negócios que a gente sabe que inevitavelmente tem outro tipo de impacto. Como você trouxe a arquitetura, eu tenho refletido muito desse caminho da digitalização, por exemplo, para escritórios de advocacia. Então, imagine que o baque que não foi o fechamento da justiça, por exemplo. E que se nós tivéssemos já numa evolução digital cabível para o século que a gente vive, e para o momento que a gente vive, não precisava fechar a justiça. Você fazia audiências online, você fazia todo o peticionamento online, só trazendo um exemplo, né, efetivamente. Claro que aqui nós estamos omitindo, né, do ponto de vista de ideia, nós estamos omitindo os impactos econômicos. Naturalmente, levando um pouco para o seu segmento, o arquiteto não vive sem a economia girar. Então tem que estar circulando dinheiro, tem que estar, né, girando para poder as coisas acontecerem. Mas é óbvio que, do ponto de vista de necessidade, entendendo que esse momento de vírus é passageiro, o mundo não vai acabar, não é o apocalipse zumbi, então é uma questão momentânea e as coisas tendem a retomar.
sem sombra de dúvidas, é um excelente ensinamento, né, que a gente tem rumo à digitalização. Vai sair mais forte empresas como o Mercado Livre, empresas como o próprio iFood, empresas como... Enfim, eu acho que isso instala para a gente o que faltava de forma forçosa ao caminho rumo à digitalização. Exatamente, porque isso eu estou analisando do ponto de vista de curto prazo, né? Então, no curto Claro. prazo, o arquiteto ele acaba sendo mais acostumado com essa realidade de home office. Mas no médio e longo prazo, a gente não, realmente os impactos econômicos aí, sem sombra de dúvida, do ponto de vista comercial, né, de captação de projetos, de desenvolvimento de novas oportunidades de empreendimentos, vão surgir impactos aí que eu acho que não tem como não surgir, né? A economia está parada, então se parar uma semana já muda bastante o cenário aí para novas oportunidades de projetos arquitetônicos. Os clientes vão tender a se retrair um pouco mais, porque, querendo ou não, muitos deles aí estão sentindo mais, principalmente aquela galera que trabalha com lojas, né, comercial, né, que trabalha no comercial. O comércio está sentindo muito forte esse impacto, né, o varejo, de um modo geral. A construção civil, eu acho que vai ser o segundo pilar aí da economia que vai sentir muito forte, porque sempre vem o comércio primeiro, né, Filipão? O comércio é o primeiro a sentir os impactos, depois passa para a construção civil, e aí quando chega na construção civil que, de fato, o bicho começa a pegar mais forte, né? Porque trabalha na base da cadeia, né? Com certeza. Isso, e a construção civil, de fato, ela tem uma representatividade em nosso PIB considerável, né? Uma representatividade considerável. Tem um comentário aí que eu não gosto de comentar política, até porque a ideia aqui não é polarizar esquerda, direita. Eu acho que nesse momento não existe isso, mas eu vejo que tanto de um lado quanto do outro, dos extremos, existe tem um comentário aqui que a esquerda quer quebrar o país e tal. Eu aproveito a oportunidade para dizer assim, não existe uma polarização do ponto de vista econômico, existem na cabeça dessa turma, né, que fica de um lado defendendo um ou defendendo o outro, né, tio Lira de político. Do ponto de vista econômico, a gente está envolvido numa pandemia que é mundial. Então, não há a menor hipótese de haver um comentário absurdo de que a esquerda quer quebrar, a direita quer tomar o poder. Não existe isso, pessoal. Acho que a gente está tendo uma boa condução do ponto de vista dos nossos governantes. E aí eu não me refiro ao presidente, pelo contrário. Nessas horas vale muito mais um bom presidente de Banco Central, um bom presidente de BNDES, um bom ministro de Economia, do que um executivo. Claro que se o executivo não atrapalhar, já ajuda bastante, né? Falar menos besteira ou até falar pouco ou falar nada. Porque o trabalho agora é muito mais técnico do que político. A turma se ilude, Thiago, dando um pouco de bastidores aí, né? Eu acho que a turma se ilude que quem está ali tomando decisão é quem está ali na frente falando no palanque e tal. A turma esquece que o dono do dinheiro aqui, meu amigo, é o presidente do Itaú, a turma que tem o dono do Itaú, do Bradesco, o dono do Safra, e essa turma passa a mão no telefone e está falando com o Paulo Guedes, entendeu? Paulo Guedes ontem estava conversando com o Benchimol ao vivo lá. Então, assim, ninguém quer quebrar a fortuna e o dinheiro da turma, tá todo mundo no Brasil. Então, na verdade, nessas horas, o capital produtivo fala muito mais rápido. Mas, voltando aqui a turma da arquitetura, não sei se você está acompanhando aí as perguntas, mas tem aqui, ó. Vem aqui uma pergunta super interessante. Ó. Quais aprendizados e ações pós-Covid podemos levar para o cenário imobiliário? É a pergunta do Vini. Vini Vinas. Deixa eu procurar aqui ela. Você repete tá perguntando quais aprendizados, né, que o profissional pode levar para o mercado, o cenário imobiliário pós-Covid? Exatamente. Eu acho que esse é um momento de reflexão para você conseguir se reinventar também, né?
porque eu acho que quem vai sair mais forte desses momentos daí é quem conseguir se adequar à realidade. Então, situações de projeto, você conseguir produzir, a pessoa que tem um escritório de arquitetura mais, digamos assim, mais arcaico, né, mais pragmático, acaba que dificulta muito e sente muito mais esse momento de crise. Isso eu estou falando com relação à produtividade do escritório, né? Porque também tem as questões trabalhistas que envolvem isso, né? Se você não conseguir adequar a sua equipe para estar trabalhando em home office, como é que você vai estar pagando salário para ela se você não vai estar produzindo? Os clientes vão estar te pagando e você não vai estar produzindo, então como é que vai funcionar isso? Agora, os aprendizados do Covid no cenário imobiliário é porque eu acho que partindo da arquitetura você vai ter, querendo ou não, uma valorização do home office. Então, acho que isso vai acabar refletindo até nos programas de necessidade dos novos empreendimentos, porque é uma realidade que apareceu agora e que, segundo o nosso querido Bill Gates, aí é uma realidade que vai ser mais constante do que já foi de uns tempos para cá, né? Porque a população está aumentando, as demandas estão aumentando, né? A própria China, que foi onde surgiu o Covid-19, existe até um diálogo aí político, econômico, de qual é a realidade dessa situação do Covid, mas o Bill Gates falou que vai ser cada vez mais frequente essas brigas aí não acontecerem através de guerra, mas sim de pandemias. Então, a necessidade de adequação dos programas, dos empreendimentos, vai ser mais para isso. A gente estava até conversando sobre essa característica da coabitação, né, Filipão, ontem, dos empreendimentos. O co-living, né? No co-living, exatamente. Os empreendimentos já estão desenvolvendo áreas comuns, grandes, mudando bastante essa questão da parte mais pragmática da arquitetura, que era aquele apartamento padrão, que tinha cozinha, área de serviço, tudo. Não, eles estão jogando tudo mais para a área comum, inclusive incentivando o desenvolvimento de uma comunidade ali dentro da própria edificação. Então, acaba que, se você for parar para refletir, ele é como se estivesse criando micro-bairros dentro de um próprio empreendimento, né? Justamente você está adensando a população na região só para não estar se dispersando muito, se deslocando muito para ir para o trabalho. Então, acho que isso é um impacto no mercado, no ponto de vista imobiliário, em projetos de arquitetura. Com relação à construção civil, o Felipe falou que conversou com um incorporador aí, e as obras estão paradas, né? Isso é uma realidade bastante complicada. Então, existem questões contratuais de prazos. Como é que você vai fazer? Você vai ter que renegociar com seus clientes, porque o cliente está com expectativa de investimento, né? Tem aquele cliente investidor, que ele está pensando em tirar um retorno, mas também tem aquele cliente que está dependendo daquilo para morar, ele está pagando outro aluguel enquanto o apartamento não fica pronto. Então, tem que ter uma reformulação. Interessados nos contratos. Deu uma caidinha aqui, mas já voltamos. Perfeito, exatamente. A querida Criando a Arquitetura falou com relação às obras que estão paradas, né? O próprio Ralph também falou sobre as obras que estão paradas. Então, quando a obra está parada, é para você reativar aquela obra. Você tem um custo, né? Você tem um custo que onera mais a conclusão da obra. Então, como é que isso vai ser negociado? O incorporador vai absorver esse custo, vai ter que ter uma renegociação do pagamento junto aos proprietários, aos adquirentes dos imóveis. Então, isso é uma questão que vai surgir muito em breve e que vai impactar. Provavelmente vão ter algumas medidas aí, algumas orientações aí da próprio sindicato de construtores, enfim, que vai mudar bastante essa realidade, né? Então, isso acaba também abrindo os olhos dessas incorporadoras para possíveis situações. Então, como é uma coisa que nunca aconteceu, eu nunca presenciei, por exemplo, o mercado da construção civil parar por conta de uma crise de saúde. Então, é a primeira vez. Então, isso acaba amadurecendo também o mercado. Então, no curto prazo, a gente vê uma série de riscos, né, de ameaças
de ameaças, mas eu acredito que também surgem oportunidades nesse tipo de situação. Vão surgir, inclusive, empresas especializadas, escritórios de advocacia especializados para tratar situações como essa, entendeu? Dar uma solução com certeza. mais dinâmica, enfim. Eu estou aqui devagando porque você sabe como é. A gente joga a tempestade de ideia para o pessoal começar a matutar lá. E são várias oportunidades, realmente. Um cenário, como você falou, é novo. Quem disser que sabe, não sabe. A verdade é que é tudo muito... tudo é novo, né? A gente nunca sofreu isso, na verdade, nessa era da comunicação, na era da tecnologia. Então, como lidar e quais os efeitos que a gente vai ter nessa pandemia? O que eu posso dizer, até para a sua turma, é que, do ponto de vista econômico, caso a gente consiga sair desse movimento, né, com a velocidade que se espera, e eu acho que as medidas que estão sendo tomadas de injetar capital nas pequenas e médias empresas, de gerar uma certa liquidez, o BNDES anunciou aí o pacote de 40 bi para micro, pequenas e médias empresas, então tudo isso está sendo utilizado e fazer uso desses recursos faz a roda da economia continuar girando. Tudo mais constante, a gente só vai ver um cenário catastrófico, e aí sim, bastante tenso do ponto de vista de recessão mesmo, né, e depressão longa, se nós tivermos uma crise de crédito. E aí essa crise de crédito vem com a quebradeira de algum grande player, né? Então, a gente já teve lá fora a Boeing dando indícios de quebradeira, e isso desencadeia uma série de consequências, porém o governo socorreu, né? O governo canadense junto com outros players socorreram. E eu acho que esse pacote de socorro ele pode e deve ser bem utilizado. Para quem não sabe, a situação do Brasil, do ponto de vista de reservas, ela é um pouco confortável. A gente tem o nosso Banco Central, ele tem uma boa contingência de reserva de títulos, né? E esses títulos são os T-bonds americanos, ou seja, nós temos muito dólar dentro de casa, e isso naturalmente vai ter um custo, mas se a gente utilizar bem esses recursos que nós temos, a gente consegue passar bem e não vamos ter muito problema, não. Eu me refiro a trilhões de dólares que a gente tem dentro do nosso Banco Central, que podem ser vendidos para controlar câmbio e injetar dinheiro na economia, e a gente vai sobreviver. Qual a grande preocupação aí, Tiagão, e para os demais, para a gente ficar atento? De novo, uma frase não é minha, do André Esteves, vamos, como Brasil, ter que vender o futuro para cobrir o presente. E isso pode ter um preço muito grande. Uma outra preocupação, se eu posso vou até colocar aqui para as pessoas, que eu estudei bastante ontem até sobre o assunto, a gente tem uma conta que vai chegar em dezembro de 2020, que as pessoas não estão atentas. A conta que vai chegar em dezembro de 2020 é uma mudança política relevante, porque o Rodrigo Maia sai da presidência do Congresso, da Câmara dos Deputados, o Alcolumbre também vence os mandatos, e esses caras hoje são totalmente pró-reformas, pró-negócios. A depender de quem entre ali, meu amigo, aí sim a gente pode entrar e desencadear uma crise política grande no país. Eu me refiro aos dois extremos, tanto à extrema esquerda quanto à extrema direita. Se entrar sei lá, Eduardo Bolsonaro ali na presidência, a Maria cair, meu amigo, vender as coisas e começar a fazer projeto para o Chile, viu? Pensar em fazer projeto para o Chile, pensar em fazer projeto para o México, até para os próprios Estados Unidos. Mas esse cenário é mais catastrófico, não acho que é o que vai acontecer. Exatamente, o Vinícius o Vini, né, tá super por dentro. É isso aí, tem que botar dinheiro para dentro da economia, girar, que as coisas vão acontecer. Agora,
Oportunidades, meus amigos, existem nesses momentos. Nesse momento aí que a gente tem liquidez, quem tem liquidez é aproveitar para entrar em bons projetos que a gente estava colocando ali de economia real, a turma de arquitetura que é um pouco mais empreendedora, não só no segmento de prestação de serviços, ou até, Thiago, trazendo um brainstorming, é o momento de se juntar com mais empreendedores e partir, talvez, para quê? Para entrar no risco em determinados projetos que você possa levar equity, que você possa levar participação de projetos. Perfeito. O Zeca aí está falando de Florianópolis, a gente está com um projeto aqui na mesa, na nossa plataforma, na Blocks, que é um co-living, super interessante em Itajaí, Santa Catarina, próximo a várias universidades, e é um negócio fantástico, entendeu? Aí o Zeca está falando, estou procurando emprego, esse segmento, aí eu acho que não é o mindset correto, entendeu? Eu acho que não vai rolar, entendeu? Não vai rolar emprego, ninguém vai querer empregar, é mais a cabeça agora de ser empreendedor. Entrar, tomar risco, topar negócios, né, Thiago, um pouco mais arriscados, pensar mais no médio e longo prazo, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É você dizer, meu amigo, eu trabalho, mas você vai me dar uma fatia no resultado aqui desse empreendimento. E uma ponte que a gente pode fazer, Felipe, é justamente essa, que eu acho que tanto do ponto de vista de investimento no mercado de investimentos em empreendimentos de economia real, como a Block faz muito bem, e é uma referência para mim, tanto do ponto de vista de investimento em ações, eu acredito que o empreendedor, o empresário, o prestador de serviço, ele também tem que pensar exatamente como você falou, no retorno a médio e longo prazo. Então, quando você vai fazer alguma permuta em um serviço, você está pensando lá na frente, né? Mas, assim como o investimento de longo prazo na área da economia real, na área de investimento através da plataforma da Blocks, como na compra de ações baratas agora, não deve acontecer pensando no curto prazo, tem que pensar no médio prazo. Então, às vezes o arquiteto, para quem está me ouvindo aqui, nossos colegas, eu sei que às vezes tem a necessidade, né, de pagar os boletos, a necessidade de pagar aquele custo fixo que tem ali, mas também abre uma oportunidade sem precedentes para você pensar no médio e longo prazo. Eu sempre, desde que fundei minha empresa de arquitetura, e eu sou uma pessoa jovem, que tem um posicionamento muito bacana aí, eu sempre pensei no médio e longo prazo. Eu acho que hoje vai fazer com que as pessoas pensem mais ainda. Porque, como o Felipe falou, você às vezes você vai se arriscar desenvolver um projeto em parceria, né, com uma incorporadora, com algum investidor, enfim, e o seu retorno no médio e longo prazo vai ser muito maior do que se a pessoa simplesmente te pagar para desenvolver um projeto, porque você vai estar nada mais do que assumindo risco, né? Você vai estar tomando um risco, vai estar comprando risco. Então, quando você compra risco, consequentemente, você tende a ter um resultado melhor se você acreditar naquele seu empreendimento. Então, sem sombra de dúvidas, uma oportunidade para estar fazendo com que o arquiteto, Felipe, inclusive, um dos pilares que eu ensino no meu curso lá da Fórmula do Arquiteto, para essa galera toda aí da área de construção civil, é justamente a questão da inteligência financeira, porque, infelizmente, o nosso sistema de ensino tradicional, tanto nos colégios quanto nas faculdades, eu mesmo, na faculdade de arquitetura, não aprendi nada de educação financeira. Então, você começar a enxergar contratações, pensando em permutas, é uma educação financeira que você precisa ter para isso. Né? Então, acaba que força as pessoas a se reeducarem financeiramente. Isso eu acho que vai acabar produzindo um mercado mais maduro nesse aspecto, que é muito positivo para a nossa economia. Né? Uhum. Não, sim, com certeza. O que você trouxe aí, eu estava aqui refletindo. É claro, pessoal, é claro que falar é fácil pra cacete. Todo mundo tem conta para pagar e você tem situações. Se o camarada realmente não tem uma reserva de emergência, que aí do ponto de vista do financeiro é para isso que existe. Então, aquele dinheiro de liquidez que a gente consegue juntar, que a gente não é o dinheiro de risco, o dinheiro reserva de emergência, que está no fundo DI, que está ali rendendo um pouquinho, mas é líquido e é certo, não tem risco. É para nos possibilitar, em momentos como esse, tomar risco. Ah, Felipe, o que é tomar risco? Se eu não tenho dinheiro, eu vou comprar ação da Petrobras? Não tenho dinheiro mesmo. Você pode tomar risco de outras formas. Você pode tomar risco
botando banca em determinados projetos, empreendimentos com o seu trabalho. E é isso que a gente está falando. Eu acho que o grande output aí para a turma de arquitetura, que é o que segue muito, é ir nisso, é pegar essa reserva e dizer, não, como é que eu posso entrar nesse tipo de empreendimento? Porque do outro lado, você tem também, Thiago, quando o mercado ele se retrai um pouco, você tem também um empresário investidor, e eu vivo isso no meu dia a dia, também um pouco receoso de chegar no arquiteto e fazer, quanto é que você cobra? Toma aí, eu vou lhe pagar. De chegar no calculista, quanto é que você cobra? Toma aí o cheque. O cara fica com medo. Mas se ele chega no arquiteto que é ponta firme e diz assim, olha, eu gostei do seu projeto de casas, de condomínio, de casas de médio padrão para venda. Eu faço tudo para você, me dá 15% aí do VGV, me dá 10% do VGV, entendeu? Perfeito. O cara fica na sinuca de bico e às vezes aceita. Exatamente. Às vezes aceita. E aí é nesse momento que o arquiteto dá uma porrada e muda de patamar. E eu entendo isso em várias profissões, né, em vários negócios. E foi o que eu fiz minha vida inteira. Na realidade, como empresário, fundador de uma corretora, de uma casa de investimentos, etc., que hoje desencadeou na Blocks e até na própria Blocks, foi trocar o meu tempo para zero de salário para ter um equity representativo. E um dia esse equity, ou seja, essa participação, ela vira dinheiro. E eu acho que o racional é um pouco esse, né? Perfeito. Tem algumas pessoas aí questionando, né, essa colocação com relação a parcerias com incorporadores, falando que não é para todo mundo, né? Lógico. Não é mesmo. A gente tá analisando aqui oportunidades para todo o perfil, né, de profissional, né? Lógico que tem um profissional que ele não tem uma inserção, é um profissional às vezes mais recém-formado, que não tem um acesso a grandes incorporadores, construtores, mas para passar algum tipo de oportunidade para vocês aí que estão achando isso muito distante da realidade, uma colega arquiteta, a princípio, que falou sobre esse tema daí, a Design Fácil, ela comentou agora aí, eu acredito que, como a gente falou, nesse momento, todo mundo está em home office. Quem está trabalhando, a grande maioria está em home office, principalmente nos grandes centros urbanos, né? Então, acho que é uma oportunidade para você estar chegando próximo dessas pessoas que estão dentro de casa, perguntar se a casa dela está bem, se está bem planejada, se ela está precisando de algum tipo de ajuda para conseguir ter mais produtividade no seu trabalho. Então, eu acho que está produzindo conteúdos relacionados a isso, né? Como é que é um ambiente de trabalho em home office bacana, o que é que precisa ter, quais são os atributos, o que é que o arquiteto pode estar colaborando. Então, isso também acaba sendo uma estratégia, um posicionamento para o arquiteto, que ele trabalha mais com projetos menores, né? Com arquitetura de interiores também, está se posicionando como uma referência nesse momento. Então, as buscas por home office, se você botar no Google, eu tenho certeza que vão estar gigantescas para saber o que é que tem que ter um home office, quais são as qualidades, né? Você tem que ter um espaço reservado, você tem que criar um espaço de trabalho que não tenha interferência de ruídos, né? Que não tenha pessoas ali para tirar sua atenção. Então, acho que também tem oportunidades para o pequeno, né? Para a pessoa que está começando agora, ou então para a pessoa que deixou, até mesmo para a pessoa que saiu de um trabalho em função da crise, foi demitido, né? Ou que vendeu o escritório de arquitetura, como o nosso querido aí vendeu lá no Macapá, está também se posicionando e buscando uma oportunidade, né? Sem falar na questão da capacitação. Eu acho que esse é um momento que o brasileiro teve mais chance de se capacitar. Eu não conheço outro momento como esse. Você está tendo disponibilidade de tempo, que por mais que você esteja trabalhando em casa, você acaba tendo mais tempo para você mesmo, né? Para desenvolver como a capacitação. Porque você não vai estar se deslocando para o seu trabalho, você não vai estar perdendo tempo com coisas que eram inerentes numa rotina tradicional de trabalho, né? De produtividade. Com reunião, né, Thiago? Reunião perde um tempo. Olha, eu já tenho um bom tempo que eu sou adepto à videoconferência. Mesmo na mesma cidade, eu não faço mais reunião presencial já tem algum tempo, a não ser que o cara insista muito. Não, tenho clientes que dizem, não, mas eu sou de idade, eu prefiro presencial. Quando que você pode? Porque o seu deslocamento, o tempo do cafezinho, o tempo de bater papo, o tempo de... Você gastou, aí você consegue fazer no máximo 3 reuniões no dia, entendeu? Ou 4. É impressionante. Em videoconferência você faz 10.
eu penso assim também, Filipão, e eu vou até mais longe ainda, tá? É uma coisa que, do meu mercado, quando eu dou algumas palestras em faculdade, os professores ficam tudo com o olho arregalado, né? Que eu vou falar, gente, eu tenho projetos em diversos estados do Brasil e na grande maioria deles eu nunca nem fui lá ver o terreno onde eu estava desenvolvendo o projeto. Ou seja, hoje em dia você tem drone, você tem levantamentos que podem ser realizados, não tem necessidade daquela presença física mais, galera. Isso sem sombra de dúvida, quebra os paradigmas, né? Já pensou se eu tivesse que estar em São Paulo para ver um terreno, depois tiver que ir para Brasília um dia posterior? Então acaba que você vai ficar só viajando, não sobra tempo para produzir, para pensar, para dar soluções, para pensar estrategicamente, né? Então isso você falou, Filipão, fazendo uma ponte aqui para o que você falou ontem, que para mim é uma revolução digital que está acontecendo muito grande. Para a gente que já está acostumado com essa realidade de estar se comunicando em plataformas digitais, a gente percebe como pessoas que nunca fizeram isso estão se adequando a isso. Ontem a gente viu a entrevista lá promovida pelo Guilherme Bechol e sua equipe, né? Uma entrevista o ministro Paulo Guedes. Eu não vi Paulo Guedes falando em nenhuma rede de televisão até hoje, e eu vi ontem ele ficou quase 2 horas discursando, falando sobre as estratégias para a economia, sobre o que eles iriam fazer. Eu até ri porque ele é, no meu ponto de vista, tecnicamente é tão competente que ele não deixava nem ninguém perguntar, ele já ia falando tudo, a estratégia, tudo. Enfim, então é muito interessante. Ele já sabe o que a turma, ele já sabe o que a turma quer ouvir, né? Ele não deixava ninguém falar. E você tinha vários cobras ali do lado dele, pessoas extremamente competentes. E ele já foi... Eu não vi a conclusão da live, né? Que eu acabei tendo que fazer outra coisa. Mas eu imagino que ele respondeu tudo com eficácia, sem ter aquela interpretação que, às vezes, um jornalismo convencional traz, né? Então, ele foi ali direto na lata, tecnicamente. Isso, para a gente estar absorvendo esse tipo de conteúdo, é muito, muito importante. É muito. É o lado bom da moeda, né? É o lado bom da moeda. É o lado bom da moeda. O que você colocou aí, realmente, da necessidade do home office, do co-living, tudo vai ser repensado, cara. Eu não vou entrar na semana de vocês, mas como arquitetos, mas imagina Nova York, que está um caos lá, você já tem uma quantidade de mortos grande, precisando ser um lockdown grande. Nova York, para quem conhece, sabe que você não tem apartamentos grandes, é tudo apertado, tudo amontoado, né, do ponto de vista de crescimento da cidade. Não tem tanta estrutura nas edificações, você tem estrutura nas cidades, os parques, etc., que não estão podendo ser utilizados. Então, como é que o cara faz numa casa que não tem, pelo menos, a mínima mobilidade, né, estrutura? Então, realmente, as coisas vão mudar, e esse conceito à la Uber, à la compartilhamento, né, vai também para as residências, eu não tenho dúvida. Já é algo que a Vitacom tem feito bem, foi talvez a pioneira no Brasil. A EZTEC também faz muito bem os seus empreendimentos nesse sentido. O que ensina a outras incorporadoras, como JHSF, por exemplo, que já é uma pegada muito mais de luxo do ponto de vista de espaço, né? Não usar da forma correta e otimizada os espaços. Perfeito. Então, eu acho que o espaço se torna cada vez mais valioso. Sem sombra de dúvidas. E principalmente em todos esses empreendimentos aí, essas empresas, a localização, né? A pessoa, o profissional hoje, ele quer pagar pela localização até vez mais do que pelo empreendimento, né? As pessoas querem morar perto do trabalho. E isso, do ponto de vista de urbanismo, né, para nós que somos também planejadores de urbanismo, é o mundo ideal, porque o que acontece com as grandes cidades? Por que tem as aglomerações de carro, trânsito, congestionamento? É justamente porque muitas pessoas até querem, mas não tem a possibilidade de estar morando perto do trabalho. Então, a partir do momento que aquela pessoa que tem recurso, que consegue morar perto do trabalho, e essas novas visões aí de empreendimentos, como você não precisa ser um JHSF, né? Você reduz um apartamento de 300 para 30 metros quadrados para uma pessoa que é solteira, enfim. E aí ela vai morar, vai pagar um valor de aluguel um pouco mais razoável, mas vai estar perto do trabalho, então vai economizar gasolina, vai economizar em tempo, vai com certeza a vida, entendeu? Não vai precisar comprar necessariamente um apartamento, ela vai alugar por um período, enfim. Então Em São Paulo,
em São Paulo já é uma realidade grande. A gente tá lançando agora na Blocks, né? E para quem não sabe, aí só para antenar, a gente não é incorporador, a gente não faz construção, nada disso, nós somos uma plataforma de investimento. Então, a gente vai subir, provavelmente, nos próximos 30 dias, um empreendimento dentro desse conceito de uma construtora local em São Paulo, que chama Bracon, fica no bairro de Perdizes. Mas é essa pegada de co-living. Nós estamos falando de apartamento de 27 metros quadrados, que está encaixado no Minha Casa Minha Vida. Olha que coisa, né? Por que ele está encaixado no Minha Casa Minha Vida? Não é porque ele é uma popular, ele está lá na faixa mais alta do Minha Caixa Minha Vida, mas com uma pegada de possibilitar um financiamento mais acessível. E vende muito para quem? Para jovens, vende muito para pessoas que moram na grande São Paulo, mas querem ter um apartamento dentro do centro de São Paulo para ficar durante a semana. Então ele mora em Votuporanga, ele mora em, sei lá, Campinas, Limeira, na macro região, mas tem uma base em São Paulo, prática, barata, objetiva, para ele estudar, para os filhos estudarem, né, para o filho fazer a faculdade, e por aí vai. 27 metros quadrados, Bracon. E o bacana é que quando ele não estiver usando, ele vai estar alugando provavelmente esse apartamento. Airbnb. Exatamente. Isso que, inclusive, isso existe uma construtora, a Percussora. O Zeca trouxe aí um ponto que é legal, ele está falando, 27 metros quadrados, vendia isso na MRV. Só que o padrão MRV é um lixo. Aí se você for lá... Ele falou, exatamente. Exato. Se você for pegar o que essa turma tem feito nesses espaços urbanos, né? Você pega uma Bracon, você pega uma Vitacom, você pega a Sindona, que eu conversei, e vai estar no nosso YouTube, que eu conversei com o Bruno Sindona na quinta-feira. Você pega aí essas incorporadoras que eles têm feito exatamente um trabalho de tirar do apartamento toda essa estrutura de cozinha, toda essa estrutura que você tem, obviamente, um básico, né? Mas toda essa área de serviço e transformando isso num co-living, aí você tem, né, uma grande cozinha compartilhada, um bicicletário e um escambau a 4, entendeu? Por ali. Agora, qual o grande diferencial? Localização. Quando você vai para o MRV da vida, normalmente a localização não é nobre, então ele pode... vamos dizer, avacalhar no ponto de vista de qualidade, né? Até porque o público dele mora nessa macro-região. Mas, pessoal, para a gente caminhar aí para os finalmente, já estamos aí quase 1 hora de bate-papo, minha mensagem que eu sempre deixo, né, é essa de esperança, de fato, a gente vai sair, tem luz no fim do túnel, temos oportunidades e... Eu acredito que, tanto do ponto de vista do mercado, a gente tem passado essa mensagem. Deixa suas considerações finais aí, Tiagão, para a gente poder encerrar com a turma. Bacana. Então, pessoal, só para finalizar aqui, eu vou falar agora, abrir os bastidores do que eu tenho feito nessa primeira semana, né, de home office. Eu, querendo ou não, tenho um projeto também de treinamento digital, né, para arquitetos, profissionais da área, engenheiros, decoradores, e eu resolvi tirar essa semana. Logicamente que a equipe está toda trabalhando em home office, está produzindo, dando sequência à produtividade do escritório, dos projetos em si. Então eu tinha, desde o dezembro do ano passado, eu tinha parado de escrever um novo livro que eu estou escrevendo, será o 4º livro da Forma do Arquiteto. E aí surgiu a oportunidade. Eu falei, vou estar em casa, vou estar sem interferência de profissionais, arquitetos, estagiários que vão estar me requisitando. Então vou finalizar esse livro. E não deu outro. Nessa semana passada eu tive a oportunidade de concluir toda a parte escrita desse livro. Semana que vem eu vou fazer a parte gráfica dele para já lançar um novo produto digital na semana que vem. Então é a questão da ressignificação dos acontecimentos, a ressignificação de uma realidade que aparentemente é só coisa ruim, para você conseguir chegar a oportunidades. Então é isso essa mensagem que eu deixo para vocês. Vocês sempre tentarem enxergar, vocês arquitetos, vocês investidores, o lado bom dos acontecimentos, tentar recontextualizar tudo que acontece em sua vida para ter um pouco de otimismo. Eu sempre fui muito otimista em minhas decisões, né? Sempre acreditei que as coisas vão melhorar e não é agora que vai mudar. Então essa é a mensagem para vocês aí, para acreditarem que em breve isso aí vai mudar. O cenário não tem outra opção, como o Felipe falou, vai passar, o vírus vai pegar boa parte da comunidade, vamos criar anticorpos e vamos sair mais forte dessa. É isso aí, famoso Antifrágil. Quem nunca leu, vale a pena ler o livro Antifrágil de Nassim Nicholas Taleb.
para entender um pouco aí do que está também acontecendo. Tá bom, turma? Bom sábado, vamos tomar aquela Heineken gelada e até a próxima. Do nosso lado aqui, amanhã segue a sequência, vamos divulgar a agenda da próxima semana de lives, não vamos parar, viu, Tiagão? Você aí pode nos acompanhar. Próxima semana a gente vai ter de profissional de meditação a outros empreendedores, empresários de grande porte. Temos aí uma agenda com uma turma pesada de fintech, mas não vou estragar ainda a surpresa não, tá bom? Grande abraço. Ela já está me corrigindo, domingo, é verdade, Cristal, hoje é domingo, gente, mas todo dia é dia agora, não tem mais sábado, domingo, todo dia é dia. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Um abraço, tchau, Thiago. Até mais. Bom domingo. Você também.